Então, senhores, brotei mais um vídeo leve no canal. E os caras tá perguntando... Cara, vocês também tem que se esforçar um pouquinho, cara. Vou falar aqui, eu espero... Se eu falar no meio do vídeo, vocês não veem até o final, né? Então, vou ter que falar no começo do vídeo, me tornar chato aqui, repetitivo. O pessoal que está procurando assessoria sobre a Espanha e a Austrália. Será em fevereiro agora. Me chame no Telegram, que eu coloco você no grupo. E, pra fevereiro, agora no começo de fevereiro, a gente mata isso aí, que eu até deixei o pessoal, me desculpe o pessoal que tá esperando a assessoria da Espanha, eu falei que ia ser no final do ano. Mas, é aquela coisa, né? O vagabundo, que no caso sou eu, às vezes tem uns probleminhas para acertar algumas coisas de horário e resolver algumas coisas. Mas também foi até melhor que eu tive mais tempo de buscar muito mais informação para deixar vocês afiados, né, para isso. Então eu vou deixar o link do meu Telegram, só me chamar lá se você não conseguir me chamar porque o Telegram até te sabota. Bota o teu link do teu Telegram lá que eu te chamo lá, beleza? Então, quem quiser assessoria tanto da Austrália como a Espanha. Mas voltando ao vídeo aqui, sem mais delongas, esse final de ano, eu já tinha falado algumas vezes sobre meus primos, né? Sobre meus 3 primos. E no final eu dei uma distanciada deles porque eles estavam se autodestruindo muito rápido. E por incrível que pareça, vocês acham que eu sou um psicopata maníaco? Eu não sou não, cara. Eu sou até muito sentimental com as pessoas que eu gosto. E ficar vendo eles se autodestruindo era uma coisa que me incomoda, me doía na alma, cara. Me doía na alma. Eu lembro que a última vez que eu vi o meu primo mais velho, cara, ter visto a situação que ele tava me fez tão mal, cara. Mas tão mal. Eu falei, caralho, não é possível que ele tá nessa situação. E também não tinha como eu tentar... É aquela coisa, às vezes não tem como você salvar alguém, né? E você vê que a pessoa ainda tá naquele culpe de... Não, tô vivendo bem. Quando você olha pra elas e fala, caralho, mano, tu tá num chiqueiro cheio de merda com a porra daqueles porco americano grande tentando te currar, mano. Tu não tá bem não, irmão. Tu tá mal. Aí eu dei uma afastada, né, até pra eu me concentrar nas minhas coisas pessoais, né? Porque você ficar olhando muito isso acaba te fazendo muito mal, né? O miasma deles acaba te pegando em algum momento. E aí, cara, eu entrei em contato com esse meu primo, né, pra falar com ele. Dia 1º entrei em contato, desejei feliz ano novo pra ele, fui falar com ele, conversar com ele. E aconteceu uma coisa que geralmente acontece no Rio de Janeiro, né. O Rio de Janeiro, ele te bate, mas ele te anestesia antes, tá ligado? Então, ele vai, tipo assim, vai amputar sua perna, mas ele vai te dar uma anestesia, vai te fazer um carinho, tudo mais. Já fala, não, relaxa que vai ser gostoso. E quando tu vê, tá amputado da perna, do braço, da porra toda. Só que existem 2 situações pra isso. Ou ele te amputa na anestesia de levinho, ou ele vai arranca sua perna, seu braço sem anestesia, tipo assim, pra tu sofrer e entrar em colapso, né? No meio que num colapso interno. E eu entrei em contato com esse primo, fui falar com ele. E pra eu explicar um pouco da história dele, o que acontece? O pai dele separou muito cedo, né? O pai dele separou muito cedo. Engraçado, eu comi a irmã dele, né? Isso é uma coisa engraçada. Eu comi a irmã dele, alguns anos depois ela morreu de câncer. Caralho, será que meu pau é radioativo, cara? Não sei, eu fico pensando sobre isso. Mas enfim, vou tirando a sacanagem. Cara, eu entrei em contato com ele, tava conversando com ele. E ele sempre foi um cara muito resenha, muito foda-se na vida dele. Então ele não foi tomando aquelas porradas da vida e enxergando que ele estava indo para uma situação de colapso. Ele não foi enxergando isso. Só que quando eu falei com ele agora, em dia 1º de 2026, ele tomou aquele colapso que é um porradão sem anestesia. E foi muito desesperador, porque ele, por exemplo, ele não sabe que eu tô na Austrália. E eu conversando com esse primo, meu pai é foda, meu pai ainda tinha falado, ó, não fala com ele, não se envolve muito com ele, que ele tá indo rumo ao abismo. Aí eu falei, pô pai, tu também é foda, também é meio sem sentimentos, né? Mas o Beto escuta o pai? Não, né? Eu sempre vou achar que eu sou mais foda do meu pai. Claro, tem coisas que eu sou melhor, coisas que ele é melhor. Mas assim, entender vagabundo, como se, o vagabundo que tá no abismo, isso ele pega muito mais rápido do que eu. E ele consegue se desvencilhar muito mais fácil do que eu. Porque ele tem alguns irmãos vagabundos, né? E
graças a essa situação, eu fui conversar com esse meu primo. E, cara, é desesperador. E, cara, tu não tem um emprego pra arrumar pra mim, não. Tô numa situação tenebrosa. Aí foi falando a situação dele. Mas, voltando à família dele, quando ele era novo, o pai dele simplesmente evaporou, tá ligado? Saiu de casa e evaporou. Muito porque a mãe dele é uma das pessoas... Cara, é minha tia e tudo mais, mas é uma das pessoas mais insuportáveis que existe na face da Terra, cara. Você conversa com ela, você vai interagir com ela. Tipo assim, ela te ajuda, ela é uma pessoa muito prestativa, ela é cuidadora pra caralho. Quando eu tive problema de bronquite, teve várias situações assim, falta de remédio, porque eu não sei se na época tava tendo algum problema com o remédio. Ela ajudou durante um período, minha mãe conseguiu arrumar durante um tempo com o contato que ela tinha do amigo dela de infância, mas depois parou de chegar esse remédio nos hospitais. Rio de Janeiro, né, cara? As coisas não funcionam. E eu precisava muito daqueles remédios que... esses remédios que precisavam para bronquite, eu não lembro qual eram os remédios, né? Agora não tem como eu lembrar disso. E eu lembro que, né, quando eu era mais novo eu tomava muito antibiótico, cara. Eu tava com algumas bactérias bem sinistras. Eu era pra ter ido de Vasco, cara. Eu era pra ter ido de Vasco quando era novo. Cara, quando eu era novo, teve um momento que eu tava tão magro que eu perdia todas as roupas, cara. Eu tava assim, parecendo um cracudo, mano. Acho que um cracudo perto de mim era uma pessoa bem alimentada e boa de saúde. Mas, obviamente, eu me recuperei, né? Hoje tenho uma saúde de nobreza. Claro, tem alguns empecilhos, mas tem a saúde de nobreza, né? Basicamente. Mas, quando eu era mais novo, era bem fodido. E ela ajudou muito. Porra, ela era muito prestativa. Só que ela é uma pessoa, ao mesmo tempo que ela é muito prestativa, ela faz muitas coisas, ela sempre foi uma pessoa muito tirânica. Sabe qual é? Ela puxou o sangue do meu avô, provavelmente. Então ela é muito tirânica, ela falava as coisas sem papo na língua, ela não tinha sentimentos nenhum. E eu acho que isso é muito engraçado, porque o filho dela era totalmente o oposto, né? O cara se tornou o oposto da própria mãe. Então ele nunca se dava muito bem, ele não se dava muito bem com a mãe, ele preferia morar com a nossa avó, que era literalmente uma das melhores pessoas que já pisou nessa terra, foi minha avózinha por parte de mãe. E graças a isso, aí ele sempre escantear ali a irmã dele, escantear a mãe, o pai simplesmente não existe. Ele ficou muito morando com a nossa avó, e a nossa avó era muito, tipo assim, abraçava tudo, dava moral em todos os aspectos possíveis. E ela cuida, acho que minha avó, cara, ela amou mais os netos do que os próprios filhos. E pelo menos esse sentimento, até minha mãe fala isso, geralmente esse sentimento que se passa quando a gente pensa muito nela, né? Ela era extremamente dura com as filhas, mas extremamente amorosa com os netos, né? Ela teve uma penca de netos homens. Então, graças a essa questão de vida, ele sempre foi um cara que nunca levou as coisas muito a sério, como já relatei em outros vídeos. E infelizmente, ele demorou muito, cara. Ele precisou chegar nos seus 40 e poucos anos para entender que a vida, tipo assim, a vida não é brincadeira, não é sacanagem. E ele foi entender isso, porra, em 2026. O tempo já passou, ele não teve nem filhos, casou com a mãe solteira, meu Deus do céu. E a mãe solteira que ele tava casado, ele até comentando comigo, a mãe solteira bicou ele, então ele ficou sem casa, a avó já não existe mais, a casa da avó já não existe mais, já foi vendida e separada para os filhos o dinheiro. Uma parte da família está em outro estado, a família do Rio de Janeiro não é tão, tipo assim, não é tão permissiva com ele porque ele se tornou a síntese do vagabundo carioca, bom vivana. Ele lembra muito, quem é carioca vai saber o que eu tô falando, ele lembra muito o Blau Blau, né? Quem conhece o Blau Blau sabe do que eu tô falando. Aquela resenha, aquele cara de boa, aquele cara, mas não que o meu primo use drogas. É muito mais da bebida, né? Mas ele cara, por isso quando eu vejo o Blau Blau me dá uma sensação ruim, porque ele é exatamente igual ao Blau Blau. Aquele cara quer ver só de boa, só ver curtindo, liga pra nada, pra porra nenhuma, tá sempre de bom humor, zoando tudo. Só que isso se perdeu, cara, depois do golpe que ele percebeu que ele era dependente de uma mãe solteira. Que, sei lá, quando eu vi a foto dessa mulher a primeira vez, há alguns anos, eu olhava pra ela. Sabe o Majin Buu de Dragon Ball Z? Pensa no Majin Buu, só que mais largo, mais alto. Tipo assim,
extremamente gordo, mas ele ao mesmo tempo é alto, tipo assim, ele é largo do corpo todo, as pernas são grandes, os braços são grandes. Cara, é uma coisa muito bizarra. A mulher era tipo uma versão do Avatar junto com o Majin Buu. Era uma coisa muito feia, cara, muito feia. Caralho, não sei como ele conseguiu botar o peru dentro daquela mulher, né, cara? É bizarro, né? Muito bizarro isso, mas enfim. E aí ele foi contando a história dele, ele foi contando a situação dele, como ele tava uma situação tenebrosa, e já não podia contar com a mãe, não tinha ninguém pra contar. E tava morando numa kitnet. Cara, a situação tenebrosa, cara, tenebrosa. Eu olhei assim, cara. E ele até chegou a falar, cara, eu não sei o que eu faço. Eu olhei assim e falei, cara, nem eu sei o que você pode fazer, cara. Infelizmente, tá numa situação que... Tipo assim, você se colocou nessa situação. Não tem como alguém chegar e te resgatar, sabe? Eu não disse isso pra ele. Mas foi o sentimento, assim, que eu fui passando com algumas indiretas de que... Realmente, cara, para alguns caras que colocam muito no abismo, é muito difícil ele conseguir, digamos assim, se auto-resgatar, né? Porque depende dele, mas ele colapsou. Ele já colapsou internamente, então ele não vai conseguir fazer aquilo. E aí a gente chega nessa situação do colapso interno, né? Porque o colapso, de forma geral, quando acontece com o homem, né? Vou dar um exemplo. O cara, ele tá dentro do casamento, ele pegou a mulher dele, porra, sendo currado, sei lá, pelo irmão. Tipo assim, colapsou a vida dele. Porque ele vai ter que terminar o casamento. Se ele for normal, né? Se ele for um ser humano normal, ele vai ter que terminar o relacionamento com a esposa, separar, divórcio, perda de dinheiro, alienação parental se tiver filhos, e vai ter que cortar o contato com o irmão, então talvez a família fique do lado do irmão, vagabundo, que comeu a esposa dele, aí vai ter que cortar o laço com a família, então vai respingar no trabalho, então isso é o colapso completo, né? Só que o colapso interno, ele é mais perigoso, por quê? Um homem que ele toma uma porrada, seja a porrada que for, se ele tiver brio, se ele for um cara, porra, tipo assim, se ele for leão, ele consegue se levantar, tá ligado? Ele vai demorar, vai ser muito cansativo, vai ter que ser muito esforço, mas provavelmente vocês conhecem alguém, ou até do caso da vida de vocês, que o cara tomou uma paulada e conseguiu se reerguer, né? Só que quando você vai pro colapso interno, ele é foda porque ele acontece de duas formas. Esse que foi o que aconteceu comigo, né? Você fica olhando pro Brasil, você fica olhando pra sua vida, você fala, algum momento vai dar merda. Não tá dando merda nenhuma ainda. Tá ali algumas coisas meio ruins, mas você fala, cara, isso pode dar merda a qualquer momento. E aí você fica meio que refém dessa situação. Aí vai para os casos. Alguns caras podem ter o medo de morrer. Sei lá, o cara tá morando numa cidade muito violenta. Alguns caras vão ter o medo de fracassar. Outros caras vão ter o medo de uma estrutura que ele tá protegendo ir pra casa do caralho. Então vai depender muito. Ou às vezes o cara tá numa situação que é tudo junto. Mas ainda não colapsou. Ele só tem a sensação. Isso me lembra muito quando eu via vídeos do... Você pegar, tem vídeo de 10 anos disso, né? Aparecia um cara falando, sei lá, ideias radicais da vida, falando, a China vai colapsar. Agora, desse ano ela não passa, que não sei o que. Aí tu vai ver o vídeo do cara... Se assim, tem 10 anos e a China não colapsou. Não que se eu discorde ou concorde com isso. Mas eu tô falando que é engraçado, sabe qual é? O cara já fica numa perspectiva de colapso e passa anos e a parada não acontece. Aí daqui 40 anos acontece, ele vai falar, eu tinha um vídeo lá de 2000 e sei lá, 2014 falando isso, eu tava certo. Então ele vive esperando aquele colapso, que até agora não aconteceu. E aí ele vai pegando várias coisas na sociedade e vai começando a agarrar essas coisas como se fossem o causador do colapso dele, sendo que necessariamente ainda não aconteceu. Por exemplo, um caso que eu achei bem engraçado que eu vi nas últimas semanas, né? Quando teve aquele caso que teve, acho que 2 islâmicos, se eu não me engano, que eles chegaram no festival de judaico aqui na Austrália, e estavam tentando mandar os judeus pra Baal, né? Pro colo de Baal lá. E deu toda aquela merda. Cara, entrou uma histeria absurda dos brasileiros falando, não, eu vou ser perseguido, nós vamos ser perseguidos. Cara, os cara têm ódio absurdo. Quando você fala que você é brasileiro, os caras não ligam, mano. Ninguém liga, cara, muito pelo contrário. Mas se você for indiano e você for islâmico, aí as paradas já começam a mudar. Se você for africano, sei lá,
um africano bem tipicamente africano ainda, do jeito dos africanos, pensamento de africano, você tende a ser maltratado. O brasileiro não, o brasileiro, o pessoal vê, o brasileiro, gente boa, que não sei o que, país legal, bunda, puta, droga e não sei o que. Então os caras têm essa visão, né? E os caras entraram numa histeria do caralho por conta disso. E gente falando assim, não vou renovar meu processo, vou voltar pro Brasil, que não, desesperada por conta disso. Claro, quando eu vejo uma merda acontecendo, eu sempre paro e observo, vou falando assim, o que vai acontecer? Vou dar o exemplo do privar o nosso amigo, né, o Maduro, né? Privar o homem lá, o nosso herói. Você vê o caso do Maduro. Quando pegaram Maduro, botaram ele de jaula, eu fiquei olhando assim e falei, cara, operação sinistra, né? Mas aí eu comecei a ver algumas coisas e falei, porra, mano, o Maduro tá muito tranquilo nas fotos, nos videozinhos, porra, tranquilão, rindo, conversando. Eu falei, porra, mano, bagulho estranho, meio estranho. Ou tem um acordo dele com os Estados Unidos, ou tem um acordo de alguém entregou ele, né? Aí eu fui ver, já estão até dizendo que a própria... Tinha que ser mulher, né, cara? Às vezes a gente tenta relevar, mas é foda. Dizendo que ele tomou uma pernada na mulher que era da parte do governo dele. Mas você via uma questão de... As pessoas falando, não, porque agora os Estados Unidos vai entrar, os Estados Unidos vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, não derrubou nenhum governo bolivariano, cara. O governo continua lá. Só tirou o Maduro, que era o cabeça. Mas o governo ainda continua, a estrutura ainda continua. E você via muitos venezuelanos falando, não, agora acabou, estamos livres, não sei o que. E talvez não seja assim, muito provavelmente não seja assim, né? Até pelo histórico dos Estados Unidos quando entra num país, não é fazer as coisas entrarem nas 4 linhas da Constituição, né? É muito pelo contrário, é sugar, fuder com tudo que tem ali e só operar a bel prazer deles, né? Estados Unidos, na verdade, todo país que tem muito poder bélico, que tá, digamos assim, na casta mais alta, faz isso com outros países, né? Não é uma coisa especificamente do próprio Estados Unidos. Mas você acaba vendo uma histeria muito forte, sendo que nem acabou o processo, só aconteceu a parada. Eu entendo, o venezuelano tá muito feliz, mas talvez as estruturas continuem e eles continuem tomando no rabo, entendeu? Então eu sempre espero muito para ver como as coisas vão terminar. Eu nunca acabo me emocionando com alguma situação. E graças a essa situação, né, de as pessoas acabarem colapsando muito rápido ou de uma forma mais a conta-gotas, é muito difícil você perceber e mudar isso aí. Porque quando o colapso ele acontece de uma forma geral, assim, muito mais física, muito mais fora do controle, que você consegue perceber que você está vendo tudo ruindo e tudo ruiu na sua frente, você vai buscar um caminho. Só que quando o colapso é interno é difícil, por quê? Você está procrastinando ali uma ação, de tomar uma ação, e você também está vendo ali o colapso toda hora na sua porta. Ele não está fazendo nada, é como se tivesse uma porta aberta na sua frente e tivesse um monstro parado. Aí tu fala, caralho, esse monstro vai me matar. Mas passou 10 horas e ele continua só olhando pra sua cara. Aí tu fala, só tô esperando o momento dele me matar. Tu não toma uma ação, tu tá em choque. É como se você estivesse em uma situação que você tá em choque ali, meio que perpétua, né? Só que, até usando o exemplo dos brasileiros, né? Que acabaram entrando em colapso por conta da questão que os caras estavam lá atacando os filhos de Baal lá. Cara, uma coisa que eu achei interessante é que esse padrão brasileiro ele é muito comum. Eu lembro que em 2014, acho que foi 2014, né? Na época do Aécio Neves, né? Caralho, a gente quase colocou um mineiro no poder, cara. Meu Deus. Graças a Deus o Lula, com seu poder, não deixou isso acontecer. E a Dilma não deixou isso acontecer. Eu prefiro o Lula do que um mineiro, cara. Prefiro o Lula do que um mineiro. Mas enfim. Eu lembro que tinha um pessoal que tava nos Estados Unidos, estava na gringa naquela época. E o pessoal falava, não, já tô me preparando, tô voltando pro Brasil, já tô vendendo as coisas aqui, porque agora o Brasil vai mudar. Então tinha muita dessa percepção, que as pessoas vão fazer uma ação baseadas no seu desejo, numa coisa muito mais sentimental, e quando dá merda, elas começam a entrar num colapso. Tem como elas resolverem, só que o colapso eminente que fica na cabeça dela acaba corroendo ela. Nesse caso, teve uma mulher
que ela tava nos Estados Unidos. Eu lembro disso até hoje, cara. Eu lembro da cara dela, uma mulher meio gordinha, branquinha assim, olhos negros, cabelinho, aquele cabelinho de homem, né? Cortado baixo. E ela ficava falando sobre política direto, né? Ficava debatendo nos grupos sobre política. E ela, não, tô voltando pro Brasil agora, tá tudo certo, o Aécio vai ganhar. O Aécio não tinha nem ganho ainda, cara. Não tinha nem acabado a eleição. Ela voltou e depois que a Dilma ganhou, ela ficou desesperada, sendo que ela podia se reorganizar, voltar para os Estados Unidos ou ir para outro lugar, ou tentar usar dos fundos que ela tinha para poder se levantar no Brasil, porque ela deve ter, eu acredito que ela tinha algum dinheiro em dólar, né, para até abrir um negócio, uma coisa do tipo. A mulher entrou em parafuso, irmão, em parafuso. Tipo assim, a Dilma nem sentou na cadeira, ela já entrou em parafuso. Então, você tem essa questão, o colapso interno que é iminente, que vem o porradão e você fica travado, ou você tem o conta-gotas. O conta-gotas são padrões de coisas acontecendo a todo momento. Então vou usar o meu caso específico, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para quem tinha um pouquinho de mais de conhecimento, você ia trabalhar... eu não sei se vocês sabem, mas o Rio de Janeiro é um grande exportador de minério, né? Se eu não me engano, na área do ferro, acho que o Rio de Janeiro consegue exportar mais do que alguns países, cara. Pelo mundo, assim, países... Teve um momento que exportou até mais do que a própria França, cara. Só o Rio de Janeiro, pra tu ver como é bizarro a exportação de minério do Rio de Janeiro. O pessoal às vezes não sabe muito sobre isso, né? Acho que o Rio de Janeiro não tem absolutamente nada, mas trabalha muito nessa área. E aí, cara, eu começava a ver o colapso, primeiramente, das indústrias, das fábricas. Elas começaram a sair do Rio de Janeiro, indo pra Florianópolis, indo pro sul do Brasil e outros lugares. As indústrias grandes começaram a falir. E indústria assim, alimentícia, coisas desse tipo dentro do Rio de Janeiro, começaram a falir também, serem vendidas ou serem meio que fatiadas, né? Aí tu começa a olhar e tu fala, porra, de empregabilidade começa a ficar muito ruim. Aí você vê a criminalidade aumentando. Aí você começa a perceber, vamos usar o mercado sexual também, que as mulheres estão... Teve um pico nas mulheres do Rio de Janeiro que elas estavam muito marrentas e tipo assim, era absolutamente... insaciável uma mulher carioca. Você não tinha como você saciar uma mulher carioca pra você ter uma. Aí você olha, porra, se o cara quer ter família, ele tá fudido. Se o cara quer ter segurança, ele tá fudido. Aí tu olha governador um atrás do outro sendo preso, cara. A maioria dos governadores foram presos no Rio de Janeiro. Aí tu olha a Alerj, uma bagunça. Aí tu olha o pessoal quando tentaram fazer a questão das UPPs, indo pro caralho também, e a segurança pública mostrando que é um fracasso no Rio de Janeiro. Aí tu olha a dominação, o crescimento das milícias, do tráfico, e tu olha a parada piorando cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Você, em termos pessoais, ainda não colapsou, mas você vê as merdas ao seu redor, digamos assim, os monstros ao seu redor, e você vai colapsando internamente, com medo de morrer, medo de fracassar, medo das pessoas ao seu redor que você gosta, que você ama, irem pra casa do caralho. Então, pô, às vezes eu tenho medo, cara. Às vezes eu tô de boa aqui. Aí eu penso, caralho, meu irmão, se minha mãe tomar um tiro na cara, se ela tá em algum lugar, aí o cara roncou pra ela, se desesperou, cada um deu uma revolvada na cara dela e deu um tiro na cara dela. E se meu pai, cara, discutir com o cara no trânsito e, porra, o cara puxar a peça e dar na cara dele também? Aí eu falo, caralho, meu irmão. Então, essas coisas vão te onerando psicologicamente. E esse, no caso, é o conta-gotas, né? Porque são coisas pequenas, que não são tão pequenas assim, né? Mas vocês entenderam o que eu tô falando. E com o passar do tempo, aquelas coisas vão te fazendo ter medo de tudo. Então você tem medo de tomar uma ação, você tem medo de fazer alguma coisa, você tem medo até mesmo de sair de casa. Às vezes, pô, só queria ir pra Lapinha, tomar aquela caipirinha, dar um rolezinho, depois ir pra casa. Tu fala, pô, mano, vou voltar pra casa. Se eu voltar de carro, eu vou tomar uma revolvada. Se eu voltar de moto, eu tomo uma revolvada. Se eu voltar de van, é capaz de tomar uma revolvada também. Se eu voltar de BRT ou qualquer condição pública, revolvada. Esculacho na pista. Aí tu fala, porra, eu não vou sair. Às vezes tinha um eventinho pra ir, pô, não vou sair, cara. Vai dar briga, vai dar dor de cabeça, vai ter vagabundo armado, policial maluco, a paisana que vai dar tiro nos outros por bobeira. Então, você começa a entrar numa autoproteção absurda e, ao mesmo tempo, você fica com medo de tomar alguma ação porque você vai fracassar. Aí você entrou
meio que nesse colapso interno. Porque você ainda não fracassou, você ainda não deu merda na sua vida. Mas são tantas coisas em volta que você já chegou a essa conclusão de que fudeu, deu merda, acabou. E aí você vai ver naquele eterno medo, sem tomar nenhum tipo de ação e com medo de tudo, cara. Eu lembro que, eu já falei sobre isso, né? Tinha um gerador de conteúdo que ele falou isso pra mim, ri pra caralho. Até hoje eu lembro dessa parada. Ele chegou pra mim e falou, cara, eu já não falo com ninguém no meu trabalho, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de ser perseguido, eu trabalho um trabalho cheio de mulher, de uma mulher fazendo uma falsa acusação. Aí o cara falou assim, pô, eu tô andando na rua, irmão. Aí eu vejo uma mulher, eu troco de calçada porque a mulher vai me dar uma falsa acusação. Eu falo, pô, irmão, tu tá nesse nível, cara. Que pavor é esse que você tem, irmão? Que isso, cara? O cara tá andando na rua. Cara, imagina só, cara. Tu ficar trocando de calçada toda vez que tu vê uma mulher, porque tu tem medo do nada ela gritar e falar que você tentou violentar ela. Aí você vai falar, Fania, aconteceu um caso desse com o fulano. Mas, meu irmão, isso não é em proporções babilônicas, não. Tá ligado? Pra ter esse tanto medo. Você não pode andar na rua, na calçada, cara, que você tem medo de tomar uma falsa acusação de uma mulher. Pô, cara, aí já beirou a loucura, cara. Tu já colapsou já. E você só não sabe ainda. Só que esse colapso a conta gotas, ele tem um problema muito grande. Que ele te escraviza. Enquanto não acontecer a merda, você vai ficar ali meio que remoendo tudo isso. E só esperando acontecer. E às vezes vai demorar, um bom tempo, ou não vai ser uma coisa tão abrupta, né? Vai sendo mitigada, então vai sendo pequenas coisinhas ali vão colapsando. Quando você vê, graças à anestesia, né, que você está tomando, quando você vê já está sem braço, sem perna, já está totalmente mutilado. Agora, o colapso que é o porradão, eu acho ele muito melhor ser tomado. Claro, na melhor dos casos é não tomar nenhum, né? Mas ele é muito melhor ser tomado por quê? Porque o cara, ele entende, quando ele toma esse porradão, que ele só tem que voltar a ser o que ele era antes, né? A simplesmente voltar a ser o que era antes. Tentar manter aquela situação de controle que ele tinha antes do colapso total, né? Só que o colapso interno, cara, ele tem uma paradinha que, como eu disse, ele é interno. Ele não aconteceu ainda na sua vida, necessariamente. Ele vem com aquela coisa, daquela sensação de que, será que eu tô perdendo o controle? Será que um dia eu vou simplesmente não vou aguentar? Será que vou travar? Então começa aquelas crises de ansiedade. Não é muito comum, né? Porque pelo menos os amigos que eu tenho não são tão viados assim. Mas eu lembro de um tempo de um pessoal que eu conhecia, assim, principalmente no Facebook, o moleque tava colapsando assim, de perder as estrebeiras, tá ligado? E eu ficava olhando assim e falava, porra, cara, o cara nem chegou no fundo do poço, ainda já tá assim, imagina se ele chegar. Então é uma coisa muito mais psicológica, né, nessa questão. É como se o cara tivesse e até acontece com os próprios ouvintes, né? Porque, por exemplo, eu tava vendo nos comentários. Cara, eu não faço vídeo pra vocês meterem cordinha no pescoço, não, irmão. É pra vocês, porra, ir pra frente, tá ligado? Eu não sei qual é de vocês, tem uns caras que eu vejo comentando assim. O cara já não tô aguentando mais, vou de cordinha, coisas do tipo. Eu falo, caralho, irmão. Caralho, como assim de cordinha, cara? Tu é uma bicha, por acaso? Não tô aguentando, a vida é brutal. Caralho, vira um monstro, seja um bruto também, seja filho da puta. Tenta mudar isso aí de alguma forma. Tuas ações. O cara vem com papinho de cordinha. Tomar no cu, porra. É que eu sempre falo, vocês com essa daí, vocês vão terminar igual aconteceu lá com o Corvos Black Pilador. Que não sei o que, papapá, falava. Um dia tá em casa, porra, puxou a Glock dele, achou bonita e tal, estalou na cabeça. Porra, cara, você escutando isso, você não acha que o cara chegar a meter uma bala na cabeça não é uma coisa, porra, merda, cara? Tu quer ser igual a esse cara, cara. Por isso que dentro do meio, o pessoal ficou muito comovido e tudo mais. E falou, não, olha, coitado, ele fez isso. E aí vários vídeos de pessoas falando sobre isso, né? Porque quando ocorreu isso, foi numa live que eu tava fazendo. E aí um cara comentou sobre isso e depois começou a correr pela dentro da machosfera, né? E porra, cara, eu vou ser realmente realista com vocês, cara. Eu não gosto de ficar de palhaçadinha, não. Pra mim, o cara que faz isso é um covarde, é fraco, mano. Simples assim. Eu não vou passar uma... Eu acho triste, porra, a mãe do cara fez lá vários posts, pô, meu filho, não sei o que. Mas porra, mano. O cara não tinha uma vida totalmente tenebrosa, não, ouvinte. O cara era policial, tinha a condiçãozinha dele.
E porra, aí a própria cabecinha dele com colapso interno, ele foi lá e meteu uma bala na cabeça. E tem muito cara aí que tá muito mais fudido do que ele e pelo menos ainda tem dente. Então como eu vou respeitar um cara desse? Eu não respeito, irmão. Ah, mas pô, é filha da putagem. Eu não respeito. Eu não respeito, cara. Eu não consigo respeitar o cara que tá no colapso interno e simplesmente fica com esse papo de cordinho de meter bala na cabeça. E o colapso interno, ele é foda porque ele fica na sua cabeça falando vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Só que esse estímulo de vai dar merda na sua cabeça te coloca na merda. Um exemplo, amigos meus cariocas, de infância assim. Tinha um maluco chamado, que a apelido dele era Tartaruga, né? Que ele parecia um personagem dos Tartaruga Ninja. O Tartaruga era um moleque normal, vivia a vida normal. Só que ele sentia que ele tava ficando pra trás. E de novo, ele não tava tão pra trás assim. Não era uma coisa, porra, é moleque novo, cara. Porra, moleque novinho ainda. Tinha muita coisa pra correr atrás. Só que ele tinha essa parada de vez em quando. Ele era muito zoeiro, mas de vez em quando a gente conversava com ele. Às vezes ele pegava assim numa parada meio de porra, não tô vendo sentido em nada. Tô meio niilista, vazio. Pô, sinto que eu tô ficando pra trás. Aí o cara, com a cabeça dele comendo ele, o que o cara faz? O cara vai, me fecha no tráfico e morre em menos de um ano. Tá ligado? Ou seja, ele já estava em colapso mental por conta da realidade que ele achava que era pior do que na verdade realmente era. Aí, com esse colapso mental interno que ele estava tendo, ele pegou a pior opção possível, que era fechar no Comando Vermelho no Rio de Janeiro, e virou simplesmente estampa de camisa, saudade indo de baile. É isso que aconteceu com o cara. Entende? Então, às vezes, você pode ter vários casos. Às vezes o cara, ele já está no colapso mental. Isso é muito comum na classe média carioca. O cara chega numa mesa de final de ano, e aí o primo dele é um médico, outro primo é um advogado, outro primo é odonto, tem um consultório, outro primo está na carreira militar, e sei lá, ele tá tomando pau na faculdade de jornalismo, uma faculdade merda dessa assim, né? Aí o cara vai e olha e fala, porra, fiquei pra trás, já era, it's over. O que o cara deveria fazer? Porra, eu vou tentar mudar aqui, mas não pra tentar alcançar meus problemas, mas sim pra eu ter uma qualidade de vida e fazer uma coisa que eu gosto. É simplesmente uma coisa egoísta e pessoal, mas sempre tem a parada da validação, né? Mas aí o cara olha pra aquilo e fala, ah, vou desistir. Aí começa a beber e se drogar. Aí fica bem viciado. Mas ele é um playboy. Então quando ele vai na boca, ele consegue desenrolar, fala, pô, cara, posso pagar na próxima, não sei o que. A boca, algumas bocas, sabe como o viciado funciona? Hoje em dia eu não sei, mas antigamente era assim, sabe como um viciado, ele vai sempre naquela favela, tá sempre ali, uma hora você consegue cobrar ele. Ainda mais que ele sendo um playboy. Aí o cara vai e pega ali um, sei lá, um pozinho, aquele pó da Coreia, pô, que quando tu cheira dá moca no teu cérebro. Aí o cara pede outra vez, os caras ficam meio assim olhando bolado. Aí na terceira vez os caras falam, ó, tu vai ter que dar essa porra o dinheiro, senão a gente vai te zaralhar. Aí o cara, pô, não tem não. Aí vai e mata o cara. Ou seja, simplesmente o colapso mental dele aconteceu numa mesa de final de ano, vendo a realidade dos primos e parentes dele, que estavam superior a ele. O maluco colapsou, começou a usar droga, começou, porra, a usar droga firme, pedindo até fiado dentro de favela, porque começou a ficar escasso o dinheiro, os pais perceberam que ele estava drogado, e aí o cara vai e morre. O colapso chegou a ele, mas venhamos e convenhamos. Não foi ele que intensificou e acelerou o processo? Foi isso que aconteceu. O problema é que o cara, quando isso está acontecendo com ele, ele não quer se atentar à realidade. O homem tem essa parada, né, de ele querer manter a postura. Eu concordo que você tem que manter a postura. Mas você é um ser humano, cara. Você vai dar uma fraquejada em qualquer momento. Todo mundo dá uma fraquejada. Só que o erro fatal desses caras é que eles não conseguem ver o sinal. Então tu vê insônia crônica, pânico, ansiedade, apatia total, colapso físico. Aí o medo já começa a tomar conta do cara. Aí ele começa a ignorar isso. Ele começa a minimizar isso. E ele perde o poder de raciocínio. Porque o corpo dele está definhando. Ele está apático. Ele está tendo crise de ansiedade. Não consegue dormir. Não consegue fazer porra nenhuma. Aquele acúmulo, ele vai levar até um momento súbito de merda na vida dele.
que aí já colapsou tudo. Aí, de fato, o colapso já chegou. Só que às vezes tem um colapso, como eu disse, que você consegue reverter. O porradão você às vezes consegue reverter. Você consegue, com muito esforço, voltar à realidade, porque você já tá na merda, então não tem como você descer mais. Mas às vezes a porrada que você toma é uma porrada que não dá pra você levantar mais, cara. Não dá pra você levantar mais. É uma porrada de você perder a vida, você perder a saúde, e simplesmente você não vai ter força mental, força física, financeira e nada que vai conseguir fazer te levantar. E não vai ter ninguém, cara. Essa é a grande verdade cruel do mundo. Não vai ter ninguém pra puxar a tua mão. E não é uma coisa tão difícil de você fazer. Quando você entendeu isso, a primeira coisa que você tem que fazer é nomear e resistir. Não é simplesmente sair na porrada com o problema. É simplesmente nomear e resistir. Um exemplo. Porra, tá tendo problema físico, seu corpo já tá começando a apodrecer. Você já nomeia isso. Ah, eu tenho problemas no corpo, meu corpo tá definhando, porra, e eu tenho que resolver isso aqui. Você resolve. Tá, eu tenho problemas de comunicação, problemas cognitivos. Procura alguma forma de resolver isso. Você tem a internet, você tem várias coisas que você pode usar como ferramentas, coisas que muitas pessoas não tinham no passado. Como, por exemplo, eu sei que é meio zoado usar esse exemplo, mas se você fosse um autista na década de 30, você tá fudido. Você tá fudido. Não tô falando autista no nível no grau mais alto, eu tô falando no nível assim, intermediário, que não chegou a batata, mas também não é totalmente normal, tá ligado? Tá no meio termo. De vez em quando tu fica olhando pra um passarinho, ah, legal, tu dá uma de Messi de vez em quando. Então, você tem que ver como você pode resolver isso. E hoje em dia existe uma gama de coisas e informações sobre o autismo, coisa que eu não tinha no passado. Ou seja, as ferramentas, elas existem, cara. As coisas, elas têm que se dar uma forma. Porque na tua cabeça, esse colapso interno, ele é como se fosse pequenas coisas, como se fosse um quebra-cabeça, né? Pequenas coisinhas, peçazinhas. Vou ter que parar e pensar. O que caralho me fez chegar nessa situação? Você pega e você vai montando esse quebra-cabeça. Até você ter o panorama, que é uma coisa que não é uma coisa difusa, não é uma coisa etérea, tá ligado? É uma coisa que existe, é uma coisa factual que te gerou isso na cabeça. Então você tem que pensar. Eu sempre digo, né? A melhor coisa é você escrever para ter uma clareza, né? Se você não gosta de escrever, você pode simplesmente pegar um microfone do celular e começar a discorrer sobre aquilo, depois escutar e ficar escutando direto para você ficar tentando entender. Entendeu? E sempre ali, digamos assim, refinando cada vez mais até você entender o que se dá toda aquela situação. Quais são todas as coisas ao seu redor que são os monstros ali que estão te assustando. Cara, fazendo isso, você já consegue não resolver, mas já consegue reduzir ali pelo menos em 40%. E pelo amor de Deus, não faça aquela questão de vou tentar esquecer. Você não vai, cara. Você não vai esquecer, cara. É uma coisa que você não consegue esquecer. Porque se você tentar esquecer, uma hora você vai estar sentado dentro de casa ou no trabalho e simplesmente vai vir tudo na sua cabeça. E aí você vai passar um dia, uma semana na merda. Então, o mais normal é você entender o que esses ruídos estão fazendo na sua cabeça. E não buscar a porra da dopamina barata. O que é dopamina barata? Buceta, bebida, droga, um estilo de vida totalmente, digamos assim, ao prazer. Isso não vai resolver, cara. Porque você vai se tornar viciado nessa dopamina e quando a porrada vir, você vai buscar ela cada vez mais. Então vai ter sempre que, cara, não, mas eu fumo maconha assim a cada 3 dias, a cada 5 dias. Eu não sou um viciado, eu fumo só de vez em quando, só nos finais de semana. Aí o ruído vem na tua cabeça, tu vai começar a usar, tu só usava só sábado, vai usar sábado, domingo, depois sexta, sábado, domingo, depois segunda, ali só pra matar aquela pontinha do baseado que tu deixou, tá ligado? Aquela pontinha, só pra dar aquele pump de manhã cedo. Aí tu vai chegar, vai estar fumando a segunda, depois terça, depois todo dia, uma vez por dia, todos os dias. Depois toda hora, depois você não vai conseguir ficar que nem os caras que você falando, não, eu tenho que tomar o chá, sem o chá eu não consigo. Porra, aí não dá, cara. Aí tu já foi dominado pela dopamina barata. E até no meu próprio caso, eu até falei pra vocês, né, quando eu fui fazer a operação de tirar o meu pênis,
eu tava com muito problema no coração, né? Eu tava sentindo umas pontadas, tava dando uma parada meio sinistra, aí braço e perna ficando dormente, aí porra, dava meio que um desespero, eu falei, opa, tem uma coisa errada com o corpo, o que eu fiz? Fui resolver, entendeu? Porra, cara, minha vida melhorou, cara. Cara, porra, é tipo assim, muito melhor, cara, não tem mais palpitação no peito, não tem mais queimação, aquela sensação ruim. Consigo dormir muito melhor, cara. Eu não tava conseguindo dormir direito. Pô, eu durmo igual um neném. Pô, igual um bebê, um querubim. Igual um querubim em cima de uma nuvem. Pô, melhorou pra caralho. Por quê? Eu consegui compreender que existiam problemas físicos também. E resolvi. E minha vida melhorou pra cacete. Pra cacete. Mas só que às vezes o cara ignora essas paradas. Porque são coisas que ele já acostumou. Um exemplo muito comum. Isso acontece muito com ex-gordo, né? O gordo ele vive todo inchado, né? Porra, todo inchado. Ele sobe o lance de escada, ele já tá urrando. Porra, vive com as pernas sempre inchadas, sempre doloridas. Ele vai andar na rua, fica cheio de dor. Isso é muito comum dos gordos, né? E aí o gordão, o obeso, a porra bolota, quando ele fica mais magro, ele percebe que a canela dele não tá ficando mais inchada. Que porra, a alimentação quando ele come não tá descendo, queimando no estômago dele. Ele não fica tendo que ficar tomando esses remedinhos para poder não ter constipação. A vida do cara melhora, ele consegue ter uma rotina muito mais saudável. Cara, são coisas que você consegue resolver e que parecem ser coisas bobas, mas isso se juntando com a questão do próprio colapso interno, você vai melhorando isso, você cria disposição para fazer outras coisas. Porque uma coisa isolada, como por exemplo, sei lá, tua perna ficando inchada porque tu, porra, é um gordão, é uma coisa que você já ignora e já acostumou. Mas ela se junta problemas respiratórios, problema com a perna inchada, a tua questão de saúde, você começa a ficar doente de forma mais recorrente, pô, teu pulmão já foi pro caralho porque tu fuma pra caralho quando dá dopamina, teu peru já não sabe mais porque tua testosterona foi pro caralho. Então, coisas que são pequenas assim, que parecem ser isoladas, elas vão se juntando e vão alimentando cada vez mais o teu colapso interno. E pelo menos na minha cabeça é muito fácil de resolver. Só que as pessoas elas só conseguem pensar nisso, como é o caso do meu primo, quando ele ficou naquele conta-gotas ali de autodestruição e lá na frente deu merda, que no caso é hoje, né? No caso, esse ano, agora, now. Ou quando ele toma um porradão. E aí só quando ele toma um porradão ele quer rever as coisas. Você provavelmente já viu algum cara que era um influenciador feio pra caralho, gordinho, porra, todo estragado. Aí o cara termina com a mulher, toma um apavoro no relacionamento. Aí ele começa a cuidar da saúde dele, da vida dele. E porra, e começa a perceber que isso fez muito bem pra ele. Aí eu paro e penso, você teve que esperar o colapso da sua vida em algum estágio pra você tomar uma ação que melhora a sua vida? Porra, não faz sentido.